Bem-vindos de volta ao Timorcast, o podcast do Diligente. A convidada de hoje é Soraya Marques, sócia e advogada da JLA, Advogados e Consultores desde 2018, uma sociedade de advogados timorense com relevância no mercado nacional. É também associada da JALP, Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa, e presidente do Núcleo de Timor-Leste do Instituto Brasileiro de Direito de Família, dedicado ao estudo das relações familiares nos países de língua portuguesa. Coordena matérias de direito público, especialmente na área do aprovisionamento e contratação pública e emprego público, junto de instituições públicas timorenses e privados. Atua também na área dos litígios de forma preventiva e negocial e tem experiência em tribunais locais. Interessa-se por matérias relacionadas com os direitos das mulheres e o direito da família, tendo já colaborado com organizações internacionais, sobretudo na análise da legislação em vigor e decisões dos tribunais, bem como o respectivo impacto e salvaguarda de direitos. Boa tarde, Soraya. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Obrigada. Antes de mais, obrigada eu por me receberem e por me darem a oportunidade de falar aqui um pouco sobre o nosso núcleo de direito da família. Bem, a que questões se dedica o Instituto Brasileiro de Direito de Família e em que áreas atua em Timor-Leste? Bom, o Instituto Brasileiro de Direito da Família é uma associação sem fins lucrativos brasileira que se dedica ao estudo das relações familiares e sucessórias também, e tem tido um papel muito interventivo junto da academia no Brasil, mas também junto do Poder Judiciário, como se diz no Brasil, e também do Poder Legislativo. Os dirigentes tiveram esta ideia de poder criar núcleos em todos os países da lusofonia. Porquê? Porque temos a mesma língua em comum e também porque o sistema jurídico tem no fundo a mesma raiz. É realmente muito interessante poder trocar estas experiências e conhecimentos jurídicos, né, no âmbito da academia, neste ramo do direito. Se nós fizermos uma análise comparativa, vemos desde logo que o Brasil tem um sistema muito mais progressista, muito mais moderno, e que vai se adaptando às necessidades das famílias. E Timor-Leste pode aprender desde logo muito com esta experiência, retirando, claro, aquilo que se pode coadunar mais com a realidade timorense. E em que consiste o seu trabalho enquanto presidente do Núcleo de Timor-Leste do Instituto Brasileiro de Direito de Família? Bom, a instalação do núcleo foi há 2 meses atrás, em maio deste ano, e o Brasil depositou, no fundo, o trabalho local de representação do Instituto Brasileiro, mas também das iniciativas e das reivindicações no contexto local timorense, a uma presidente e a uma vice-presidente do núcleo. Face ao enquadramento, desde logo, legal que existe em Timor-Leste, temos várias iniciativas que estão a ser organizadas, sobretudo debates. Queremos trazer ao debate não só temas que ainda são tabu em Timor-Leste, mas como todos os desafios legislativos e jurisprudenciais no contexto timorense. Lançámos também no mês passado um podcast, o podcast Em Família, que pretende que sejam conversas multidisciplinares. Um dos pontos mais positivos que o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias tem é a multidisciplinaridade. Portanto, nós temos connosco antropólogos, sociólogos, psicólogos, e que nos ajudam muitas vezes no âmbito das relações familiares a perceber a dinâmica das relações e depois a dar-lhes tratamento do ponto de vista legislativo e também ao nível dos tribunais. O nosso primeiro podcast foi sobre o reconhecimento dos direitos LGBTQIA+. Nos próximos contamos ter 2 sobre igualdade e inclusão. Convido já desde todos a irem à página do YouTube IBDFan Timor-Leste, se tiverem algum interesse. Sim. Quanto às iniciativas em particular, nós temos já um conjunto de iniciativas, de atividades de debate, mas também
não só a nível jurídico e académico, mas nós pretendemos também intervir, ter alguma capacidade de intervenção, sobretudo junto dos órgãos de soberania. Nós estamos a falar do Parlamento, claro, do Executivo e dos tribunais. Alguns problemas que são mais evidentes e que constam do nosso plano de atividades são, por exemplo, a falta de registro civil em Timor-Leste, a questão da inconstitucionalidade, uma vez que o casamento, a transcrição do casamento é vedado a qualquer ordem religiosa que não seja a católica, não há qualquer reconhecimento na lei de direitos LGBT, por exemplo, inexiste um regime jurídico da adoção ou da união de facto. Temos de repensar também aqui a questão do poder paternal, as expressões e os institutos jurídicos que utilizamos, que não se coadunam com algumas normas, nomeadamente a igualdade. Também ao nível da violência doméstica, mas há uma série de outros temas que estão no nosso plano de atividades. Nesta fase, em que só há 2 meses é que nos instalámos, estamos a tentar, sobretudo, associar-nos à academia, a tentar trazer ao debate ao NTL, por exemplo, ou outras instituições e outras organizações. Estamos também em contacto direto com os tribunais, porque infelizmente não temos acesso a decisões, apesar de serem públicas, os tribunais não têm publicado e nós não sabemos quais são as tendências ou quais são os últimos entendimentos dos tribunais em qualquer matéria, mas nós aqui reportamos-nos mais à questão dos conflitos familiares. E, portanto, estamos a tentar trazer magistrados da área que estejam interessados em debater e trazer-nos um pouco da experiência deles. Portanto, estamos muito focados em nos dar a conhecer com as iniciativas que já criámos e a tentar encontrar também parceiros que queiram colaborar connosco. Ok. Então, hoje disse sobre... vocês começou com o YouTube, não é? E começou a abordar o tema LGBTI QI+, e por que começou com este tema? Olha, a ideia do tema foi porque foi lançado no dia 28 de junho e, portanto, onde se assinalava uma data muito particular. E achámos que tinha tudo a ver com o contexto local. Para nós, não se reconhecem de todo direitos LGBTQIA+ em Timor-Leste, e foi muito bom trazer ao debate uma pessoa bastante interventiva no âmbito da comunidade LGBT. Tá, ok. E o que é preciso mais fazer pelas famílias timorenses? Olha, por acaso o termo que usaste é muito interessante, que é famílias. Desde logo, temos aqui que repensar a forma como pensamos na família. A realidade e as circunstâncias vão se alterando e o direito também tem de acompanhar estas alterações. Não existe só uma forma de constituir família. E creio que há muita falta de conhecimento sobre os direitos das pessoas, no geral, em Timor-Leste, seja no âmbito dos direitos humanos, seja mais particular no âmbito do direito da família. E há uma crença muito grande pelo que já está instituído, ou seja, tudo o que seja diferente daquela concepção que nós temos de constituir família, uma família entre um homem e uma mulher, cujo objetivo é procriar, tudo o que fuja um bocadinho desta realidade já é muito estranho. E, sobretudo, trazer o direito às pessoas ficarem mais consciencializadas que há outras formas de constituir família. E há, sobretudo, uma questão muito importante, que é: nós temos todos os mesmos direitos perante a lei. E se nós não tivermos todos os mesmos direitos, acabamos por marginalizar, de certa forma, uma parte da população que é diferente, porque existe uma maioria que entende que o conceito de família social, e isto é um conceito meramente social, que é só este. Portanto, seja de que dimensão for esta maioria, isso não nos importa. O que é preciso é que haja uma consciência de que, quando se trata de direitos fundamentais, nós não falamos de maiorias nem de minorias. É aplicável a todos. Todos somos iguais perante a lei e todos temos de ter os mesmos direitos perante a lei. E o que é preciso, e permite-me, é desde logo um compromisso maior do Estado, para que isto se concretize. Do Estado, e aqui falo naturalmente dos órgãos de soberania e do Executivo, claro. O conceito de família em Timor-Leste ainda se limita ao homem.
mulher e filhos? Ou já começa a haver consciência de outros tipos de família? O conceito, quando falamos do conceito de família, estamos aqui a falar de conceitos que são sociais e que têm reflexos no conceito jurídico de família. Se repararmos a Constituição, por exemplo, nas formas de... Há uma proteção legal, desde logo constitucional, da família, que é descrita como a célula base da sociedade, mas a constituição de família, e apesar de depois se concretizar o direito ao casamento, é uma formulação muito ampla. Portanto, não limita de todo qualquer tipo de família e não se reflete somente no casamento. E aqui, por exemplo, podemos falar da união de facto. Não temos um regime jurídico, mas o que é certo é que a Constituição não limita, o que seria também se assim fosse. Agora, há uma pressão social, claro, muitas vezes que provém também alguma influência cultural, há uma pressão social muito grande que tenta nos indicar que a forma de constituir família é efetivamente o casamento e só essa. E isto até vem no seguimento aqui do que falávamos sobre o princípio da igualdade de se aplicar a todos e a não à maioria. Agora, se o poder político e legislativo acompanha este princípio nestes termos, se calhar não, porque se nós formos reparar, por exemplo, nas políticas públicas, tanto na área da igualdade de género como da violência doméstica, vemos que não tem sido suficiente para mudar estes preconceitos e este preconceito que existe quanto às formas de constituir família. Isto porquê? Porque na área da igualdade de género, por exemplo, as políticas públicas têm de ser transversais. Se olharmos, por exemplo, para as políticas públicas na área do planeamento familiar, nós conseguimos claramente perceber que a intenção é continuarmos a ter casamento, homem, mulher, objetivo, procriar. Então, logo a partir daqui, nós vemos que as próprias políticas públicas que são desenvolvidas nesta área têm uma influência direta na manutenção, ou seja, para manter este preconceito que existe na constituição da família. A partir do momento em que se criam políticas públicas no planeamento familiar com este enquadramento, é claro que não se vai alterar nada. Apesar de eu pessoalmente me parecer que começa a surgir esta ideia de que há várias formas de família e há várias formas de constituir família e nem toda a gente se quer casar, nem precisa de casar. Agora, claro que são legítimas e as pessoas têm que perceber que são legítimas, que não há só uma família nem uma única forma de fazer família. Realmente, aqui, infelizmente, somos obrigados a casar e já várias pessoas que eu conheço casaram porque tem de ser casar. E isso realmente é triste porque as pessoas acabam por não encontrar o caminho, a sua natureza, e isso, para mim, as pessoas acabam por viver no seu ninho, no seu... Lá está, é a pressão social que existe com vista ao casamento. Exatamente, sim. E como surgiu o seu interesse pelos direitos das mulheres e direito da família? Olha, eu acho que este ramo do direito é muito interessante. Está muito relacionado com questões comportamentais. Se reparares, o direito da família regula relações que todos nós experienciamos todos os dias, seja de que forma for. Nós aqui também podemos falar, por exemplo, da filiação e não só do casamento. E é interessante perceber que, aliás, é inquestionável que há uma influência muito grande da história de concepções sociais, religiosas, éticas, culturais. Estes fatores todos têm uma influência enorme no direito da família. O direito da família vai beber muito e constrói-se muito em função disso. E, aliás, distingue-se claramente de outros ramos de direito por isso mesmo. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, que é perceber estas dinâmicas mais sociais e culturais que estão associadas ao direito da família, que depois é positivado. Há uma coisa também que para mim é muito interessante, que é a família
se reparares, todos nós, por mais aspirações profissionais que tenhamos, é sempre o vínculo afetivo e constituir família, no fundo, temos sempre na nossa lista, mais do que até a parte profissional, nós temos como a vida, não é? Constituir família. Este vínculo afetivo, eu sempre acreditei muito nisto, deve ser expressado como nós próprios quisermos, não é? Pode ser independentemente da orientação sexual e da identidade de género. O problema é quando ou quando as pessoas têm medo de expressar a forma como exercem essa afetividade. E eu sempre tive muito este sentido, talvez, de igualdade e de justiça, sempre acreditei muito que devíamos ser todos iguais perante a lei e termos todas as mesmas oportunidades. E isso acabou por ser reforçado na faculdade, onde muitas vezes temos ainda, infelizmente, temos professores mais conservadores, e eu sempre tive assim este sentido mais de justiça, por assim dizer. E, numa perspectiva jurídica, o que é preciso ser feito para que a igualdade de gênero seja uma realidade num país tão patriarcal como Timor-Leste? Pronto, o problema aqui poderá não ser realmente a lei, a Constituição e a lei, mas a sua implementação. Porquê? Porque, do ponto de vista jurídico, a Constituição é suficientemente clara no âmbito da igualdade, desde logo entre homens e mulheres. Aliás, uma norma específica até sobre que vem reforçar a igualdade no âmbito do casamento, portanto os cônjuges também são iguais, exercem os seus direitos de forma igual e os seus deveres, mas mais do que isso são proibidas todas as formas de discriminação. Exato. Portanto, aliás, Timor-Leste até tem um sistema de cotas para a representatividade no Parlamento Nacional. Direitos laborais também estão expressamente previstos e definidos na lei. Está vedada qualquer possibilidade de homens e mulheres não serem tratados de forma igual, seja por que motivo for. Agora, claro que podemos afirmar de forma genérica que existe um sistema patriarcal, até porque o próprio governo, os sucessivos governos, têm admitido isso, sobretudo ao nível das políticas públicas na área da igualdade de género. Portanto, admite-se que existe um sistema patriarcal. Mas como eu até referi há pouco, não há um compromisso sério na definição de políticas públicas nesta área. Nós temos planos de ação, por exemplo, na área da violência doméstica, em que temos de estar muito atentos para perceber, afinal, qual é a ação que se está a propor. Exato. Porque muitas vezes fala-se só, tem de existir a igualdade, sim, e ações mais concretas. Como é que nós lá vamos chegar? Isso precisa de um plano de ação preciso, concreto, com ações concretas, e que não tem existido até ao momento. As políticas públicas na área da igualdade de género, como eu referi há pouco, têm de ser transversais para poderem, no fundo, vir mitigar a discriminação que existe. Claro que é um trabalho árduo num sistema patriarcal, mas há matérias, na definição de políticas públicas, seja de que área for, que podem contribuir concretamente para mitigar estas desigualdades que existem num sistema patriarcal. Por exemplo, já falámos há pouco do planeamento familiar, mas a educação também pode ser um veículo poderoso para vir a alterar estes paradigmas. Este tema das políticas públicas, por exemplo, na área da igualdade de género, dava para um podcast inteiro, porque, como eu dizia, têm de ser transversais. Ou seja, tem de se pensar nisto, sempre que se definem políticas públicas, tem de se pensar nisto, porque elas vão ter reflexo sempre na igualdade. Acha que é adequado, não é bem adequado, mas é bom que incluamos no currículo da educação? Sem dúvida, porque a educação é um veículo poderoso para mudar desde logo mentalidades, ou pelo menos para tentar incutir um espírito crítico, ou para tentar um pensamento mais plural, e que não é aquele só que nós conhecemos, porque
nós vivemos numa determinada realidade, mas existem muitas outras. Exato. Tendo em conta com as questões como Barlac, que os problemas de abuso ou violência sexual que não chegam a tribunal e são resolvidos por chefes de suco ou entre famílias, considera que é possível conciliar o direito costumeiro com os direitos consagrados na Constituição? Olha, este é um tema que também vai ser objeto de muito debate, aliás, até de um ciclo de conferências do Núcleo Timor-Leste, porque eu acredito que sim. A questão é como é que conciliamos o direito positivado, não é? Aquilo que está na lei, com as práticas costumeiras. Como é que os casamos, por assim dizer, não é? Porque nós não podemos esquecer que a própria Constituição timorense expressamente prevê que o Estado reconhece e valoriza as normas e o costume e os usos, as práticas costumeiras. Claro que isto tem de ter um limite, não é? E a própria Constituição também da República Democrática de Timor-Leste expressamente prevê que estas práticas costumeiras não podem contrariar direitos fundamentais. Exato. E aqui, desde logo, salta à vista, não é, o princípio da igualdade e a proibição de discriminação, seja em razão da raça, do sexo, da religião. Eu creio que às vezes, muitas vezes, nós ficamos demasiado focados na dicotomia entre a justiça tradicional e nas instâncias formais de resolução de conflitos, como são os tribunais. Mas é interessante nós voltarmos aqui à dinâmica costumeira para percebermos as pessoas a quem é que conferem legitimidade. Eu acho que é inegável que em Timor conferem muito mais legitimidade aos líderes comunitários do que propriamente aos tribunais. Porquê? Porque é um contexto menos formal, é mais próximo, as pessoas sentem-se mais seguras, mais confortáveis e, no fundo, os princípios da justiça tradicional, há um líder, normalmente são líderes comunitários, que têm um papel, no fundo, de mediar o conflito entre as partes. E este princípio não é muito diferente do que pretende, por exemplo, a mediação. E a mediação pode ser usada tanto nas instâncias formais, nos tribunais, como também pode ser usada pela justiça tradicional e bem. Aliás, o princípio é o mesmo, portanto, no fundo faz-se a mesma coisa. Eu creio que é isto que acontece. Aliás, mesmo nos tribunais, da minha experiência, há sempre uma tentativa muito grande, no início do processo, de tentar levar as partes a acordo. Ou seja, eu no fundo acho que isto, claro, tem a ver com a história, com a cultura, mas eu acho que isto que é transversal, este sentimento de, ok, temos um conflito, vamos sentar todos, é o que faz um bocadinho o Nahib Tipot, não é? Vamos sentar todos e vamos tentar resolver o conflito, e normalmente chama-se alguém mais velho, um líder comunitário, alguém que é reconhecido na comunidade, para tentar dirimir este conflito. Agora, como eu dizia há pouco, o limite, e que está expressamente previsto na Constituição, não é? O limite tem de ser o respeito pelos direitos fundamentais. E esta pode ser a chave para que a justiça tradicional também seja mais justa, no fundo. No fundo, trazer aqui um bocadinho à justiça tradicional a Constituição e os direitos fundamentais. E percebermos que existe um princípio, desde logo, de igualdade, e que durante a resolução daquele conflito são as partes que decidem, são as partes que têm de entrar num acordo. Portanto, o líder medeia, não decide nada. E estas partes têm de estar em igualdade, senão deixa de fazer sentido. Já agora vou divulgar, sim, aproveitar para divulgar que este ciclo de conferências vai ter início no dia 5 de setembro. E o tema é precisamente este, é a justiça tradicional e a mediação, as aproximações, porque efetivamente elas podem se aproximar, e eu acho que no fundo todos, a comunidade, pode beneficiar muito disso. Temos imensas pessoas connosco no âmbito destas conferências, por exemplo, antropólogos, sociólogos, que nos vão permitir perceber aqui também um bocadinho as dinâmicas
da justiça tradicional. Mais do que isso, nós pensamos também depois destas conferências, onde vamos também perceber as dinâmicas que eu referia, ter um plano de ação mais detalhado e, quem sabe, tentarmos, junto das comunidades e dos líderes comunitários, levar alguma formação e alguma capacitação na área da resolução de conflitos familiares. Claro, sempre no respeito pela Constituição e pelos direitos fundamentais. Isto aqui é o mais importante. Que bom, eu acho muito interessante porque, no fundo, é reconciliar, não é? A tradição com a justiça. Exatamente. Ou seja, os conflitos não têm que ser todos resolvidos em tribunal, o que seria, não é? E em Timor, da minha experiência, os próprios tribunais têm muito este sentimento de tentar ao máximo resolver o conflito, mesmo em casos de crime, muitas vezes, em tentar que as partes terminem o processo num acordo. Infelizmente. Às vezes, elas usam a cultura, ou, por exemplo, as pessoas, uma família está a passar um problema e aí querem que o processo seja avançado, mas como a família prefere que o processo seja resolvido entre famílias e acaba por violar o direito, não é? As pessoas querem uma justiça, as pessoas querem que seja ouvido, não sei se eu estou a ser clara. Certo, sim, mas aqui a mediação pode ser usada também no âmbito de um pré-litígio, não é? Nós não precisamos as pessoas têm que saber realmente que têm de ter conhecimento e desta forma de reação, não é? Que podem submeter o litígio ao tribunal. Mas se nós pudermos resolver o conflito pela mediação e tentar casar aqui no fundo um bocadinho a justiça tradicional com os princípios da mediação, mas as partes têm de estar, eu percebo o que dizias, as partes têm que estar em posição de igualdade e sentir que é aquele acordo que querem realizar e que não é uma imposição de alguém ou uma imposição de uma norma costumeira qualquer. Tem de existir igualdade e têm de querer efetivamente abraçar aquele acordo. Sim, exato. Considera que a justiça timorense também é afetada pelo patriarcado que reina o país? Pronto, dizer que a justiça timorense, de ser assim uma consideração tão genérica, importaria que todos tivéssemos desde logo acesso às decisões dos tribunais e que tivéssemos forma de analisá-las em concreto. Claro que haverá muitas, e nós conhecemos muitas que saem naturalmente, por exemplo, nas notícias, que são alarmantes. Agora, infelizmente não temos acesso a decisões dos tribunais e não sabemos quais é que têm sido em concreto as tendências e o entendimento de forma generalizada, ou seja, à exceção destes casos mais específicos de que todos temos conhecimento. No entanto, posso afirmar que já trabalhei com amostras de pequena dimensão, claro, sobretudo na área dos crimes sexuais, e devo dizer que surpreendeu-me as penas aplicadas, por exemplo, de forma positiva. Também me surpreendeu, mas pela forma negativa, por exemplo, nós termos crianças de 3, 4, 5 anos a serem levadas a julgamento. Isto é preocupante. Agora, de forma geral, o que eu posso dizer é que, do meu conhecimento e das decisões a que tive acesso, tirando estas exceções que às vezes nos aparecem nas notícias, há uma tendência para aplicar-se a lei. Isso é a minha perspectiva. E realizou-se esta sexta-feira mais uma marcha pela diversidade subordinada ao tema Esperança para um Futuro Brilhante e Colorido. Enquanto presidente do IBDFAM, o que considera ser necessário fazer em Timor-Leste para garantir os direitos das pessoas LGBTQI+. Olha, eu estou confortável o suficiente para afirmar expressamente e claramente que não se reconhece de todo
os direitos LGBTQIA+ em Timor-Leste. A própria Constituição, quando nós olhamos para o artigo do princípio da igualdade e da não discriminação, quando se fala em não discriminação, fala em sexo. E quando se fala em sexo, estamos a referir-nos à igualdade entre homens e mulheres, e não em razão da orientação sexual e da identidade de género. Portanto, desde logo, a própria Constituição não reconhece. Isto é um facto. Eu acho que não há ninguém que possa dizer o contrário. Tampouco é conferida, ou seja, não é permitido desde logo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não é reconhecida a união de facto, casais do mesmo sexo não podem adotar. Portanto, não há, eu vejo que não se reconheça de todo em Timor-Leste os direitos LGBT+. Tampouco é conferida esta relevância em termos de discriminação, seja na Constituição, seja do ponto de vista, por exemplo, penal. Não existe, à semelhança do crime de discriminação racial ou de discriminação religiosa, não existe nenhum crime que tipifique, não existe nenhuma norma que tipifique o crime de discriminação em razão da orientação sexual ou da identidade de género. Do ponto de vista legislativo, não existe este reconhecimento de direitos LGBT. Muito menos existem políticas públicas concretas no âmbito do reconhecimento dos direitos LGBTQIA+. Ou pelo menos que houvesse aqui uma tentativa de mitigar a discriminação aos membros da comunidade LGBT. Se formos ver, eu vou dar alguns exemplos concretos para isto não parecer meramente uma opinião e não ser meramente subjetivo. A política de educação inclusiva, por exemplo, não faz qualquer referência à comunidade LGBT e aos direitos LGBTQIA+. Mais grave que isso, as políticas públicas na área da violência doméstica integram de forma muito estranha o conceito do LGBT+. Fica mencionado, não há nenhum plano concreto de ação para mitigar a discriminação, por exemplo, portanto, continuamos sem perceber muito bem qual é que é o plano do governo. Mais grave ainda é, há umas semanas, ter passado, passo a expressão, um programa do governo que não faz qualquer alusão, não faz qualquer referência à comunidade LGBTQIA+, a reconhecimento de direitos, nem sequer no âmbito dos grupos vulneráveis, onde temos só idosos, pessoas com portadores de deficiência. Portanto, eu estou confortável o suficiente para dizer que inexiste de todo em Timor-Leste o reconhecimento destes direitos. E também me parece, dadas estas circunstâncias, que infelizmente não há qualquer vontade política de resolver este problema. E portanto isto é um ciclo vicioso. Não se consegue mitigar a discriminação e vai-se marginalizando um grupo de pessoas. E, infelizmente ainda vai haver uma luta árdua pela frente. Sem dúvida. Relativamente ao casamento, por que o Estado timorense, sendo um Estado laico, não oferece a possibilidade do casamento no registro civil ou se exigem documentos como a certidão do batismo? Pois aqui temos vários problemas. Temos um Código Civil que nos diz que existem 3 modalidades de casamento, que é o casamento civil, o casamento católico e o barlac. Não existe, até à data, registro civil. E, portanto, todas aquelas normas do casamento civil que importam que o casamento seja registado para ter efeitos, porque se não for registado não lhe confere os mesmos direitos, não existindo, simplesmente não é possível casar dessa forma. E isto obriga-nos a quê? Quem se queira casar em Timor-Leste só se pode casar ou pela igreja ou nos termos mais tradicionais, que é o barlac. E aqui é preciso perceber que, mesmo do ponto de vista constitucional, eu posso afirmar claramente que, em razão do registro civil, existe uma inconstitucionalidade por omissão, ou seja, o legislador, quando cria o Código Civil e pretende dar estes efeitos ao casamento, tem de legislar o registro civil, porque senão não lhe pode conferir aqueles efeitos, porque fica dependente de registro obrigatório. E
o núcleo de Timor-Leste, tem também como no plano de atividades, por assim dizer, no âmbito mais interventivo, um plano para que possa ser suscitada a inconstitucionalidade por omissão, por quem tem naturalmente essa legitimidade, que será o Presidente da República ou também o Provedor de Justiça. E depois temos aqui a questão do casamento católico, que é uma modalidade específica de casamento. Portanto, o casamento católico é transcrito para o registro, para os registros e notariados, mas mais nenhum casamento de outra ordem religiosa pode sê-lo. E desde logo aqui, mais uma vez, estamos perante uma norma uma medida que é inconstitucional. Exato. Porque viola, desde logo, como bem dizias, vivemos num Estado que é laico. E, portanto, nem é possível o casamento no registro civil. Por outro lado, só é possível o católico. Portanto, temos aqui vários problemas, desde logo de constitucionalidade, e que o núcleo está preparado, inclusivamente, para ter uma intervenção junto dos órgãos de soberania e, quem sabe, dos tribunais também. Esperamos que este núcleo seja muito útil aqui, porque a nossa sociedade está a precisar mesmo, e muito, de debater estes temas. Sim. Não é? Certo. Eu acho que o objetivo principal é, para já, trazer os temas que são tabu, em primeiro lugar, não é? E por isso é que até o próprio podcast surgiu num contexto de reconhecimento dos direitos LGBT, que ainda é um tema tabu, e os próximos serão focados aqui na questão também da igualdade, inclusão, e na questão também da violência doméstica. Eu acho que é preciso começarmos a debater os temas para que as pessoas comecem, desde logo, a perceber que direitos existem, como é que se pode reagir, mas também a despertar aqui um pensamento um bocadinho mais plural. As pessoas muitas vezes ficam fechadas nas próprias circunstâncias em que vivem e naquilo que conhecem, e tudo o que sai daquilo que conhecem já é tudo muito estranho e não é admissível. Portanto, no fundo, nós queremos trazer o debate geral, portanto, à sociedade, à comunidade, e também trazer aqui uma perspectiva mais académica, pensamento mais académico, nomeadamente junto das instituições académicas e de ensino. Sim, vai ser mesmo muito acrescentador. Quais são os seus projetos para o futuro relacionados com Timor-Leste? Bom, os meus pessoais... Sim. Eu conto ficar em Timor-Leste, claro, sou sócia de um dos escritórios de advogados mais conceituados do país, apesar de atuar muito nas áreas de direito público e também de draft de legislação. Nós temos também uma vertente de intervenção social e de responsabilidade social. No fundo, eu acho que todos nós temos responsabilidade social e quanto mais nós, que somos assim agentes do direito, não é? Temos conhecimentos que as pessoas não têm e que podemos ter uma intervenção essencial na alteração daqui, tanto do ponto de vista legislativo como também na parte da socialização. Podemos ter uma intervenção incrível e, portanto, sobretudo com o núcleo de Timor-Leste do Instituto Brasileiro, eu conto pelo menos, se 20% daquilo que nós dissermos as pessoas ouvirem, nós já ficamos muito, muito realizados, porque estamos a mexer com a mentalidade das pessoas. A fazer mudança concretamente. É isso. Eu não diria... Claro que as pessoas muitas vezes que vão para direito têm este entendimento, não é? Vamos mudar o mundo. Eu não diria mudar o mundo, mas se o pudermos agitar, melhor ainda, não é? Exato. Bem, muito obrigada, Soraya, por esta conversa. Obrigada também a todos que nos continuam a ouvir. Encontramos-nos no próximo Timorcast, o podcast do Diligente.